Bom pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo, esse é o canal Paulo Por Aqui, um canal focado em audiovisual e tecnologia, e no vídeo de hoje eu queria trazer para vocês um vídeo falando sobre a minha experiência com o MacBook Air M2. Sou marinheiro de primeira viagem, estou utilizando pela primeira vez um computador da Apple, pessoalmente falando, e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo falando sobre a minha experiência. Eu decidi reunir esse vídeo aqui, organizar esse vídeo aqui em duas etapas, expectativa versus realidade, tanto que tá no título aí para vocês. Então eu vou abordar diversos pontos aqui e separar esses pontos em expectativas versus realidade e falar para vocês, minha opinião sincera sobre o uso. Eu tô usando o MacBook Air M2 há mais ou menos uns 4 meses, depois de usar PC Windows a minha vida inteira, e eu vou falar para vocês, comparar também, o desempenho e o porquê eu troquei, o meu PC por um MacBook Air, tá ok? No caso, M2 de 8 GB de RAM. Vamos lá? Então, antes de mais nada, eu queria pedir para vocês estarem deixando o like de vocês e se inscreverem no canal se vocês gostarem desse tipo de assunto que abordarei aqui no canal mais vezes, tá bom? O primeiro assunto que eu queria tocar com vocês aqui é o que acontece. Como o canal ele é um canal focado em audiovisual, e tecnologia, o meu principal motivo de sair do PC Windows para o MacBook Air era, no caso, o desempenho, que eu tinha no software de edição que eu uso, que no caso é o DaVinci Resolve. Por que eu resolvi trocar? Eu tinha um PC Windows que era um PC até ok, assim, muito bom, era um PC gamer, rodava muita coisa e ele era realmente um PC acima da média. Eu usava um Ryzen 5, se eu não me engano, 5500, eu tinha 16 GB de RAM, uma placa de vídeo até que boa, que era uma RX 7600, uma placa teoricamente de entrada da AMD, mas que já rodava tudo que rodava quando eu montei ele no ano passado. E eu utilizei o computador para jogar, mas também para editar vídeos durante basicamente 9 meses. E tinha uma coisa que me atrapalhava muito, na edição com ele, que era o seguinte: eu usava o DaVinci Resolve, ainda uso o DaVinci Resolve. E toda vez que eu botava na aba Color, eu não sei por que acontecia esse problema, e eu acho que era por uma incompatibilidade com as placas da AMD, ele travava. Quando eu clicava na aba Color, ele demorava mais ou menos uns 1 minuto, 1 minuto e meio travado, realmente, tipo assim, o Windows não está o programa não está respondendo. Ele travava e eu tinha que esperar esse tempo. Toda vez que eu saía da aba Color e voltava, era a mesma coisa. Às vezes eu aplicava um LUT, também acontecia a mesma coisa, de travar, mexia colocava um CST, um Color Space Transform, e travava também. E isso tomava muito tempo. Um vídeo que era para eu editar em 40 minutos, por causa desses mini travamentos, eu levava quase 15, 20 minutos a mais na edição, e isso estressava, porque você tá no workflow ali e ele acabava travando. Vendo o YouTube, pesquisando bastante, eu via que muita gente em comum falava que o DaVinci Resolve ele editava muito bem, melhor, ele era desenvolvido melhor para trabalhar com o ecossistema da Apple, porque a Blackmagic ela tem uma parceria com a Apple muito grande, tanto que os programas que geralmente a Apple usa nos seus comerciais são editados, no DaVinci Resolve, no Blackmagic em si, pelo menos é o que dizem, e eu resolvi, apostar, no caso, no MacBook Air. Eu troquei o meu PC Windows, pelo esse MacBook Air M2 aqui, que eu tô usando aqui nesse momento para fazer o roteiro do vídeo, porque eu tô lendo também o roteiro. Então a expectativa era mudar para o Mac e resolver, um desses meus problemas, que era o travamento constante no que eu tinha no Windows. Qual foi a realidade? Completamente isso aí mesmo, galera. Eu mudei da água pro vinho, E se você for olhar objetivamente, eu tinha o MacBook Air M2, ele é pior, em desempenho do que o meu PC Windows. O meu PC Windows tem mais RAM, o processador dele, objetivamente comparando com o M2, é um processador que em multitarefa é melhor. Então ele tinha mais armazenamento, a placa dedicada era melhor, então tudo indicava que não era para ser uma surra, Era para ser uma surra do PC e não do Mac. E na verdade o Mac resolveu praticamente, esse meu problema com o DaVinci Resolve completamente. Então a realidade foi atendida. Falando sobre outro aspecto também, o que eu queria tocar aqui é relacionado à bateria, A expectativa que todo mundo falava do MacBook Air, era que
a bateria dura muito, pelo menos um dia inteiro de trabalho. Geralmente, se você for pensar um dia inteiro de trabalho, é umas 8, 11 horas aí durando fora do carregador, né? E qual foi a realidade? A bateria me decepcionou um pouco, sendo bem sincero para vocês. Eu esperava que durasse no mínimo assim, umas 8 horas em uso leve, tá? Em uso de navegador, planilhas, às vezes criando conteúdo assim na internet, assim, por um Twitter ou coisa do tipo, né? Porque eu também tenho outros projetos. E qual foi a realidade? Eu percebi que no meu uso a bateria durava no máximo umas 6 horas por dia, assim, tipo, de bater 20% de bateria com umas 6 horas e meia, 6 horas e 20, né? E eu acho esse tempo considerável, porque querendo ou não, 1 hora a menos de bateria, pra mim é um tempo bastante considerável. Mais de 1 hora, aí realmente não atingiu realmente as expectativas. E por que eu tô dizendo isso? Eu peguei o MacBook usado, né? Ele tava com 96% de saúde de bateria. Eu acho, né, que isso pode interferir no uso geral? Pode. Mas o que eu percebi é que a saúde da bateria do meu Mac, eu utilizando ele com todas as configurações recomendadas, não passando às vezes de 80%, só quando eu ia usar o dia todo fora da tomada, com carregamento otimizado, né, a saúde da bateria caiu nesses 4 meses. Ela caiu uns 3% nos 4 meses. Então, realmente, o Mac, ele cai um pouco a porcentagem da bateria mais rápido do que de um iPhone, né? E mesmo assim, eu notei que essa duração da bateria realmente ela cai, né, mais do que eu achei que cairia. E um outro detalhe que eu queria falar é sobre um bug que eu encontrei e que eu vi quase ninguém na internet falando sobre isso. Isso aqui realmente é um ponto bastante negativo, mas diz mais sobre o sistema do que sobre, né, o Mac em si. E qual que é esse bug? Bom, todo mundo sabe que o Mac ele tem poucas entradas. Ele só tem 2 entradas USB, isso no caso o MacBook Air M2 para frente. Se você usa o MacBook Air M1, é pior porque ele não tem entrada de carregamento, então você já tem a menos uma entrada USB porque você tem que usar para carregar. No meu caso, eu ainda tenho uma entrada de carregador, então eu tenho 2 entradas USB sempre disponíveis para mim, né? Nesse momento estou usando aqui o microfone para gravar e eu tenho um hub conectado no Mac para conectar mouse, para conectar cartão de memória e outras coisas, né? Até cabo de rede se eu precisar. E o que eu encontrei de problema? Eu tenho um hub USB até que bom, de uma marca boa, de qualidade. E eu percebi que toda vez que eu usava o dongle ligado, né, o hub ligado no Mac por mais tempo, né, a bateria drenava mais rápido. E eu percebi que tinha alguns dias que eu esquecia, quando eu terminava de usar o Mac no dia, eu esquecia o hub ligado. Eu deixava a bateria, sei lá, em 60%. No dia que eu voltava, a bateria estava em 20%. Tipo assim, no dia seguinte, umas 8 horas depois, a bateria estava em 20%. E isso não era normal, porque drenava a bateria mais rápido quando eu não estava usando do que quando eu estava usando. Eu não entendia direito. E eu fui perceber que o hub, ele puxa bastante energia do Mac. E tem um outro problema. O outro problema é que às vezes o Mac, do absoluto nada, ele parece que ele identifica que um software, um programa, às vezes até do próprio sistema, como o Finder, por exemplo, ele está utilizando bastante bateria, ele simplesmente diz assim no consumo: esse aplicativo está consumindo muita bateria. E beleza, você está usando ali. Só que se você não fechar esse aplicativo em determinado momento e for usar em outro momento o Mac, você pode ocorrer o que ocorreu comigo, de a bateria estar zerada quando você pegar o Mac para mexer, do nada. Por quê? Porque esse aplicativo deu algum bug nele, ele ficou consumindo muita bateria mesmo em stand-by e o Mac simplesmente descarregou a bateria inteira em poucas horas. Eu passei por isso mais de uma vez, inclusive com aplicativos que eu nem esperava. Por exemplo, o Finder, como eu falei para vocês, o DaVinci, o Premiere, que eu também uso, é normal ele ter um alto uso de bateria quando eu estou usando, mas quando eu não estou usando eu fecho e isso encerra. Mas às vezes acontece isso com o próprio Finder do Mac. Eu não sei se isso tá ligado com algum programa que tá usando em segundo plano, ou se tá ligado à questão do Google Drive que eu tenho aqui, mas às vezes eu desativo, né, a maioria das vezes, a sincronização do Google Drive. Então é uma coisa que poucas pessoas falam que você tem que ficar atento. Então esse é um ponto da bateria que, pra mim, não atendeu às expectativas. Mas também não é ruim. Não tô dizendo que a bateria do Mac é ruim. Na verdade, ela é melhor do que todos os notebooks Windows que eu já usei na vida. Inclusive um Dell G15, que é um notebook gamer muito popular que eu já usei e que o Mac, ele dá de 10 a 0 na bateria dele. Simplesmente isso. A bateria do Dell G15, quando
você não está usando na tomada, mesmo no modo econômico, ela dura no máximo 4 horas, assim, é uma coisa assim absurda, de ridículo, né? E o Mac, ele tem essa vantagem de realmente durar bem. Eu acho que 6 horas e meia ali uma duração boa de bateria para você às vezes usar num transporte, coisa do tipo, numa cafeteria, coisa do tipo, mas ainda assim não é o que a galera fala, que dura o dia inteiro tranquilamente ou durar 2 dias. Comigo não aconteceu, tá bom? O terceiro ponto que eu queria tocar com vocês é o trackpad. O trackpad do MacBook Air M2. Bom, qual era a minha expectativa? Todo mundo falava que ele era absurdo, que era o melhor trackpad do mundo, que o tamanho dele era absurdo, que não conseguia mais voltar para o Windows. E qual foi a realidade para mim? Exatamente essa. Assim, o trackpad do MacBook Air M2 é uma coisa absurda. Assim, tenho que dizer para vocês que quem não usou ainda, use, porque o fato dele ser um falso trackpad, né, ele te enganar, teoricamente falando, né, com a sensação de toque, porque na verdade ele não tem botões físicos, ele é só um sensor que identifica a pressão do seu dedo e gera uma vibração para te enganar, dizendo que é um toque. Ele realmente é muito bom, mas não é isso que faz ele ser bom. Eu acho que a galera fala errado. O fato dele ser bom, ele ser multitoque, coisa que os trackpads Windows não são. Como assim? Sabe quando você está usando um celular que você quer ampliar alguma coisa, reduzir e às vezes fazer outra coisa, dar 3, 4 toques ao mesmo tempo? No Windows você não consegue fazer isso, no máximo 2 toques. No trackpad do Mac você consegue fazer 4, 3, 5 toques ao mesmo tempo e ele reconhece cada toque individualmente. Isso é muito bom para você editar vídeos, para você editar fotos, para você dar zoom no navegador. Isso facilita muito o seu workflow diário. Recomendo absurdamente vocês usarem, é realmente muito bom. Só que, dito isso, eu ainda continuo usando o mouse para algumas coisas específicas. Eu não consegui 100% me acostumar para editar vídeo com ele, mas ainda assim eu consigo editar nele, coisa que eu não consigo fazer no Windows, né? Mas ainda assim eu prefiro usar mouse para editar vídeo. Agora, para mexer na internet, navegar na web, escrever, fazer o uso diário no dia a dia, assim, tranquilamente não faz, se eu esquecer o mouse em casa, não faz falta nenhuma o mouse, exceto assim para editar vídeo. E mesmo assim, eu consigo editar o vídeo no Mac. Então, atendeu muito às minhas expectativas o trackpad. O quarto ponto que eu queria falar com vocês é um monitor, né? Que é uma coisa que eu não tinha, sendo bem sério com vocês, expectativas muito altas. Para mim, é um ponto que eu não ligava. E é um ponto que mais me surpreendeu no MacBook, sem sombra de dúvidas. Assim, é gritante a diferença que eu vejo de mexer no Mac no dia a dia para consumir conteúdo ou até editar cores no Mac do que para outro notebook, um Windows comum ou um PC que tem um monitor comum. Porque o que você tem aqui no Mac é uma experiência de um monitor top de linha de um Windows. Assim, não é um OLED da vida, porque um OLED é uma coisa absurda, mas é um LCD de absurda qualidade de cor, que eu falo assim. As cores, não tô dizendo que as cores são vibrantes, é que as cores têm profundidade. As camadas de cores têm profundidade. Você não vê color banding, né, como a galera fala, né, no Mac. Você não tem essa defeito no notebook, e você navegando pelo YouTube, por exemplo, onde aparece todas as thumbnails, é uma coisa absurda. Você nota uma profundidade no vermelho, nas sombras, sabe, nas diferenciações de degradê das cores, e isso faz você até querer editar mais no Photoshop, no Lightroom, no DaVinci. Então isso é uma coisa assim absurda, que eu não tinha expectativas, que eu não esperava ver isso tudo, mas o que mais me chamou a atenção foi isso no Mac, sabe? Um monitor muito bom. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o tamanho do Mac. O meu Mac, ele é de 13,3 polegadas, ou seja, o menor tamanho, é o tamanho mais comum, que geralmente as pessoas compram, e o meu modelo é o Air, né, como eu falei. E qual era a expectativa? Era uma expectativa realmente de um notebook fino, né, mas que é um notebook comum. E eu realmente fiquei surpreso com o tamanho do Mac. Assim, é uma parada absurda o que a Apple conseguiu fazer aqui, de deixar ele compacto e fino. Ele é basicamente, galera, uma tábua, onde é fino e pequeno. É só isso, você consegue encaixar em qualquer mochila, em qualquer pasta, entendeu? E
por ser Apple, né, ter bastante fama, tem muitos acessórios para você comprar relacionados a isso na internet, tanto de capas de acrílico, quanto mochilas, quanto bolsas. Então você não vai ficar em desvantagem com isso. Ele é leve, ele é compacto, então você consegue deixar nas suas coisas assim, em casa e você passar despercebido. Ele é uma coisa que chama a atenção, que eu digo assim, discretamente, mas ele chama a atenção quando você coloca ele na mesa para falar com alguém e vai mexer. As pessoas notam, porque ele é de alumínio, ele é muito bem construído, ele não tem rebarba, ele é de um tamanho sólido, então você não sente aquele craquelado muitas das vezes de Windows. Você abre ele e ele, na posição que você abre, a tela tipo assim trava, ela não fica balançando enquanto você tá mexendo nele, às vezes mexe na mesa. Então realmente isso a Apple sabe fazer e sabe fazer muito bem, né? E entrando nos dois últimos pontos aqui que eu queria falar, que é o que geralmente todo mundo fala, que realmente foi atendida a expectativa, que é do ecossistema. Ecossistema Apple, galera, realmente não tenho que negar. Eu tenho um iPhone, né? E nunca mais precisei usar cabo entre iPhone e Mac. É só passar pelo AirDrop ou copiar, colar. Você copia uma coisa no iPhone, tá no Mac, você copia uma coisa no Mac, tá no iPhone. Se você usa notas, eu não uso notas do sistema, eu uso Notion. Mas se você usa notas e você digitou uma nota no seu Mac, né? Vai estar no iPhone, você tá no seu navegador do iPhone, automaticamente ele já aparece um ícone no seu Mac, né? Para você, se você quiser passar direto a aba que você tá vendo no seu iPhone pro Mac e vice-versa, você consegue utilizar a câmera do iPhone como webcam e deixar uma qualidade absurda. Você consegue usar o microfone do iPhone no Mac e também é uma qualidade absurda. Só tem um ponto aqui que eu gostaria de falar que é um pouco irritante, que é: eu gostaria que a Apple deixasse você selecionar antes de definir alguma coisa. Por exemplo, eu tô em algumas vezes que eu vou entrar em algumas reuniões no Meet, no Teams ou coisa do tipo, e quando eu vou entrar, principalmente no navegador, ele não me dá a opção inicialmente falando de eu selecionar qual microfone eu quero. Então muitas vezes eu tenho um microfone dedicado aqui que eu quero usá-lo para reunião e ele já sai selecionando o microfone do iPhone. E meu iPhone é onde ele tá, às vezes ele, sei lá, ele tá no outro quarto e eu tenho que ir lá e dizer pro iPhone que não quero usar, porque no Mac ele não deixa. Então eu acho isso muito problemático, porque às vezes acaba isso irritando, porque eu tenho que levantar, ir lá pegar o iPhone, cancelar e mudar para usar o microfone. Aí depois de um tempo eu descobri que dá para você botar como padrão, só que mesmo assim, se for uma coisa removível, que no caso é esse microfone aqui, mesmo que ele seja padrão, se ele não estiver conectado ou esquecer, ele automaticamente pula de novo para o iPhone. Então é uma coisa às vezes irritante. Nem sempre você quer usar a câmera ou o microfone do iPhone. Então vai esse disclaimer aqui. Apesar do ecossistema ser muito bom, realmente ele às vezes atrapalha. E um último ponto também aqui é que poucas pessoas sabem disso, mas se você usa Samsung, a barreira do ecossistema com a Apple tem caído cada vez mais. Recentemente a Samsung e a Apple fizeram uma parceria de usar o AirDrop, ter compatibilidade também com o sistema da Samsung. Então a minha esposa, ela tem um Galaxy, né, um S24, e eu também não preciso usar cabo mais para passar alguma coisa pro meu Mac. Ele reconhece como um dispositivo e ele passa da mesma forma que passa para o iPhone, passa para o Mac e vice-versa. O único detalhe que eu percebi de diferente é a velocidade. No iPhone ele passa muito mais rápido do que no S24. Porém, não é uma velocidade também absurda que vai fazer você deixar de usar a tecnologia. Tipo perca de 10, 20% só de velocidade, e mesmo assim é uma facilidade absurda, porque você não precisa mais utilizar cabo para passar as coisas pro Mac. E a última coisa que eu gostaria de falar no vídeo, para encerrar o vídeo de hoje, é falar sobre a memória RAM, que é uma coisa que todo mundo toca, né? O meu é de 8 GB de RAM, né? E muitas pessoas falam do alerta sobre como você vai usar por ser 8 GB de RAM, que é pouco, etc, etc. E qual foi a minha expectativa? De que seria muito limitado. Seria que eu teria que fechar programas o tempo todo, que ia travar muito, que ia acontecer isso e aquilo. E qual foi a realidade? Eu não achei tão limitado quanto seria. Assim, o pessoal fala que você não pode abrir tantas abas no navegador, você não pode abrir 2 programas ao mesmo tempo. E qual que é a realidade para mim? Eu geralmente uso ele com 10, 9 abas abertas e eu não sinto
tanta lerdeza assim. Claro, tem páginas mais pesadas que às vezes você tem que recarregar ela, se você ficar 3, 4 minutos sem usá-la. Mas isso não é uma coisa que irrita, porque hoje em dia as páginas recarregam muito rápido. Páginas que às vezes não podem ficar em hibernação, ele reconhece, pelo menos no navegador que eu uso, e não deixa entrar em hibernação. Eu consigo usar 2, 3 programas abertos. Claro que a partir do quarto eu já sinto realmente às vezes uma travada, um engasgo. Às vezes, por exemplo, quando eu estou usando Lightroom e eu tenho que editar 200, 300 fotos, depois de chegar na metade das fotos eu já sinto que ele demora um pouco mais para carregar as fotos. Então realmente, às vezes você sente essa limitação. No DaVinci e no Premiere eu não notei nenhuma lentidão e nenhum travamento editando vídeos a 4K, com texto, com 3, 4 camadas de vídeo. Não notei em nenhum momento travamentos, digo assim, travamentos que façam você parar de usar. Às vezes você nota um engasgo ou outro, mas é muito pouco, sabe? Então realmente eu fiquei surpreso, porque eu esperava um desempenho muito pior, sabe? E eu também faço lives com OBS, lives em Full HD, para um projeto que eu tenho, e realmente em lives ele também não trava. Eu sinto que ele esquenta bastante, mas travar não trava, e perda de quadro nenhuma. Só que em lives eu senti uma coisa, realmente em lives eu não consigo abrir mais programas ao mesmo tempo. Tem que abrir o OBS e no máximo a aba do navegador, que eu posso usar várias webcams, né, para convidado, etc. Fora isso, se eu abro mais uma aba, alguma coisa do tipo, aí realmente eu sinto que na live começa a travar. Mas fora isso, não senti nenhuma perda substancial para utilizar o Mac. Gente, eu acho que eu abordei todos os pontos aqui que eu achei que sejam necessários. Agora eu digo assim, minha recomendação, o Mac hoje em dia, o M2 de 8 GB de RAM, vale a pena em 2026? Eu acho que dependendo do preço que você paga nele, né, eu acho que vale sim. Eu acho que dependendo do preço que você pague, talvez não. Por quê? Porque o Mac mais custo-benefício que eu acho atualmente no mercado é o MacBook Air M4, que você consegue encontrar ele por 5.000, 5.500. O MacBook Air M2, você encontra ele num limbo assim mais ou menos entre 4.000 e 4.500, né? E às vezes mais barato. Por que eu digo que é um pouco complicado de você comprar o MacBook Air M2 hoje em dia? Porque o MacBook Air M1 ainda é muito popular e ele não tem tanta diferença assim de uso, pelo que eu vejo a galera falando do M2. E o M1 você já encontra pessoas vendendo ele a 3.500, 3.400, às vezes o mais caro que uma pessoa gananciosa bota 4.000. Então, dependendo do valor que você encontra no MacBook Air M1, eu diria que vale mais a pena você pegar um M1. Só que tem muita gente honesta que vende o MacBook Air M2 por um preço justo. Se você consegue encontrar ele pelo mesmo preço que o M1, vale mais a pena você comprar o M2, óbvio, com certeza. Só que se você tiver um dinheiro a mais, eu acho que vale a pena você esticar e pegar o MacBook Air M4 pelos 16 GB de RAM. Apesar de eu falar que não sente tanta falta, mas pensando no futuro, os 8 GB de RAM dá hoje, ok, mas se você for pegar um notebook hoje, você não vai querer ficar com ele por menos de 1 ano, 2 anos, você vai querer ficar com ele mais. Então, vale mais a pena você apostar no futuro e pegar um com 16 GB de RAM, tá bom? Galera, esse é o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que chegarem até aqui. Se vocês puderem avaliar o vídeo, eu agradeceria muito. Se inscreverem no canal. O canal vai ser focado, né? Os primeiros vídeos do canal aqui vão ser focados em audiovisual e tecnologia, né? Que é um assunto que eu gosto muito de abordar, né? E trazer bastante dicas pra vocês. Tá bom, galera? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Valeu, falou!